Oi, meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui eu mais uma vez para falar da palavra de Deus, que nos conforta, nos sara, nos cura, nos renova e ainda leva para o céu, né? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Igual eu falo sempre e repito, aquele que não crê na palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia, não acredita em Deus não, porque a Bíblia é a boca de Deus. É o que Deus deixou para nós. Tem pessoas que ainda têm a capacidade de dizer que a Bíblia é mentira. Não teme a mão de Deus, né? E não sabe o que está dizendo. Como Jesus falou na cruz, né? Ele falou, Deus, perdoa eles, que eles não sabem o que falam e o que fazem. É o que está acontecendo agora. Eles falam e não sabem o que está falando, porque eles não têm o conhecimento aqui, ó, da palavra. Está aqui, ó, na Bíblia. Tem muita gente que tem a capacidade de dizer que o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, nós não tinha paz. Aqueles que estão buscando a Deus, aquele que está buscando se chegar perto de Deus, nós não tinha paz. Nós vivíamos no inferno, né? Porque o inferno, ele é dor constante, sem cessar. O inferno é dor e ranger de dente, eternamente. A ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo, a ausência de Jesus Cristo. Se aqui fosse o inferno, aqui não tinha Deus, aqui não tinha Jesus Cristo e que não tinha o Espírito Santo para nos consolar. Então quem fala isso tem que rever as palavras que fala e pedir perdão, ir para os pés do Senhor e pedir perdão. Porque o inferno não é aqui não, o inferno é real. E o inferno é de dor, sofrimento eterno, aonde que o bicho não morre, o fogo não apaga e não tem Deus, é a ausência de Deus total. Não tem Deus lá, não tem como você clamar e pedir misericórdia e perdão para Deus no inferno, não. E aqui, nesse suposto inferno que as pessoas falam que é, e ainda nós tem esse direito de pedir perdão para Deus, de ir para os pés do Senhor, pedir perdão e falar, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas, que nós somos pecador. Todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus pela nossa boca, pelo nosso olho, pela nossa mente, porque nós somos pecador 24 horas. Então vai para os pés do Senhor e pede perdão, que Ele vai te perdoar, se você pedir de todo o coração. E aceitar as palavras dele de bom grado, porque aquele que não está aceitando a palavra de Deus, ele não está aceitando Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. Ele foi pregado naquela cruz pelos nossos pecados. Ele deixou aqui, ó, na palavra, para nós saber tudo o que aconteceu e o que é para nós fazer para agradar a Ele. E não achar que o inferno é aqui não, porque o inferno é real. O rico e o Lázaro, fala aqui, ó, na palavra, né? Do rico e do Lázaro. A passagem do rico e do Lázaro está bem explicada isso, que o inferno é real e ninguém passa de lá para cá e nem daqui para lá, não tem como. E lá no inferno ele falou, Lázaro molha a ponta pede pai Abraão que o Lázaro molha a ponta do dedo para que refresque a minha língua, que eu estou no lugar de tormenta e aflição. Lá é lugar de tormenta e aflição. Aqui nessa terra nós ainda tem alegria. Aquele que tem Deus, ele tem alegria no coração. Ele é feliz, ele não tem mágoa, ele não tem tristeza, ele não tem angústia, ele não tem depressão. Não tem depressão que pegue ele, porque ele está aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso médico, é o nosso salvador, é o nosso tudo aqui na terra. Então aqui não é um inferno não, aqui é só o reflexo do que é o inferno real. Porque fala na palavra também que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno, mas não é porque aqui é o inferno não. Mas é porque ele está comandando o povo para o inferno. Por isso que fala que o mundo já é do maligno. Porque ele que comanda, ele que está comandando aqui para o pecado, para a imundícia, para a abominação que não agrada a Deus. Tudo ele está comandando as pessoas. E está enganando as pessoas e falando que aqui é o inferno. Se aqui for o inferno, então o inferno é fichinha demais, todo mundo quer ir para lá, né? Porque tem bênção, tem abundância para aquele que busca a Deus, aquele que serve a Deus.
Que absurdo falar isso, que o inferno é aqui, porque vocês não têm um conhecimento na palavra. Porque o inferno é real e ele existe. E se não converter e ir para os pés do Senhor Jesus Cristo, aí eu só lamento, e vai conhecer o inferno verdadeiro. Porque todos os servos, profetas estão falando, que estão falando mais do inferno, para que não vá para lá, porque o inferno é real. E Deus falou mais do inferno do que do céu. Porque Ele não quer que ninguém vá para lá. Porque lá é real, lá é sofrimento eterno. Coisa pior lá do inferno, o que é mais pior lá no inferno não é o sofrimento, não é o ranger de dente, não é a solidão, não é a dor. É a ausência de Deus. Lá vai ser a ausência de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Você não vai ter. Você vai pedir misericórdia, perdão e não vai ter. Igual o rico quis que Lázaro viesse falar para os irmãos dele. Fala para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormenta. Está aqui na palavra de Deus, para que nós não vá para lá, para esse lugar de tormenta. E ele falou, fala para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormenta. Eu vou ler aqui para os irmãos ver quão grave e quão real é o inferno. O inferno não é aqui não, porque aqui nós tem Deus, aqui nós tem o Espírito Santo, aqui nós tem Jesus Cristo para nos consolar. Então revê as suas palavras, revê o que você fala, vai para a palavra, vai para o conhecimento, porque Deus fala, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da Bíblia. Então não fala o que você não sabe não, a gente tem que falar só o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente fica calado, porque a gente está pecando contra Deus, o que a gente fala que a gente não sabe não. Vou ler aqui o versículo para os irmãos que fala do rico e do Lázaro, quão grave é e quão real é o inferno. Se o inferno for aqui, então o povo tá fichinha demais, né? Tá suave demais. Misericórdia para essas pessoas, acham que o inferno é aqui. Eles acham que o inferno é aqui. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia da alma deles e eles se convertam verdadeiramente para os pés do Senhor, para que ganhe a salvação e vá para o céu e não vá para o inferno. Nossa, meu coração sangra quando eu vejo um irmão falar um absurdo desse, sabe? Essas palavras de falta de conhecimento da Bíblia, do que Deus deixou para nós, para que nós não vá para lá. Meu coração sangra quando eu escuto isso, sabe? Que eu sei que a mão de Deus e a punição de Deus vem, porque Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele é fogo consumidor, que está aqui na palavra. Deus, Ele vai julgar o seu povo. Aquele que não recebeu a palavra dele de bom grado vai ser julgado e vai ser lançado no inferno, porque não quis aceitar Ele. Ele veio para nós, Ele morreu por nós, e as pessoas não querem aceitar Ele, preferem acreditar numa mentira que Satanás está colocando na mente, do que acreditar aqui, ó, na verdade, na palavra de Deus. Porque se está falando que o inferno é aqui, é Satanás que está colocando na mente dele. Não, se morrer, ele tem a salvação. Se morrer sem Cristo, não tem salvação, porque aqui está na palavra de Deus. Agora, se morrer com Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter verdadeiramente e aceitar Jesus Cristo e as palavras dele de bom grado que está aqui para nos ensinar, esse vai ser salvo. Mas se não aceitar, eu só lamento. Satanás fica 24 horas enganando, colocando coisas na cabeça da pessoa para eles não abrir os olhos e os ouvidos espirituais para começar a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará do engano, da mentira, da enganação que Satanás coloca na mente de todos os dias dos irmãos, enganando do que não é a verdade. Não estou pregando sobre religião, estou pregando sobre o que? O Evangelho de Cristo, a verdade que está aqui, ó, na palavra. O coração da gente sangra quando a gente escuta uma coisa dessa, porque sabe para onde que vai se não ter arrependimento, não se converter verdadeiramente aos pés do Senhor, temer a mão de Deus, porque aquele que tem o conhecimento da palavra, ele teme a mão de Deus, porque Deus, ele vai julgar, ele vai descer com mão forte para aqueles que não recebem ele de bom grado, para aqueles que não recebem a palavra dele e obedecem os mandamentos dele, porque Deus, ele vai julgar. Vai chegar um tempo que vai acontecer tudo isso que os servos profetas estão falando. As pessoas vão ver, falar, realmente ele estava certo, realmente ele estava sendo usado por Deus para nos alertar, e nós foi cegos e surdos espiritualmente. Então acorda, porque os servos e os profetas estão falando para que os irmãos venham acordar na presença de Deus e venham se converter verdadeiramente, para que naquele dia que Jesus vir buscar a igreja, suba para as nuvens de glória, porque Satanás está colocando na mente de muitas pessoas
que pode viver de qualquer jeito, que ele quer só o coração limpo. Ele quer o coração limpo, puro, mas você santo, santificado na presença dele, lavado e remido no sangue de Cristo, porque não vai subir de qualquer jeito. Como eu já falei e repito, tem muita gente sendo enganada por Satanás, achando que vai viver de qualquer jeito aqui na terra. Ah, isso aqui é só uma coisinha, não tem nada não. Deus não tá achando ruim disso não. Os irmãos é que pensam, Satanás está te enganando e você não está percebendo isso. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Então teme a mão de Deus, porque a gente tem que temer a mão de Deus. Não o mundo e nem o homem, mas Deus, porque ele tem poder para matar e jogar no inferno. Porque vai ser isso que vai acontecer nos últimos dias. Porque está aqui na palavra, ó. Só Deus tem poder para matar o corpo e lançar no inferno. Vou ler aqui a parábola do rico e do Lázaro, para os irmãos verem que o inferno não é aqui e o inferno é real. Parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que havia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Isso aqui não é só para o rico e o mendigo não, porque muita gente pensa assim, é porque ele era mendigo, ele era humilde, por isso que ele foi para o seio de Abraão. Mas se as pessoas não tiver humilde e for pobre e não tiver os pés do Senhor, vai para o inferno também. E serve também para o rico, para aquele rico que é podre de rico, mas ele está fazendo a obra de Deus, está cuidando dos pobres e está tendo amor pelo pobre, pela obra de Deus, e se converteu dos maus caminhos, dos pecados e está servindo a Deus, o rico, ele vai para o céu. Isso aqui é só para entender que o rico, ele era soberbo, ele pensava só nele, ele queria as coisas só para ele. Por isso que ele foi levado para o inferno, isso aí para os irmãos entender. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno enxergou os olhos, estando em tormenta. Olha aqui para os irmãos ver, né? Porque tem um versículo que fala, agora eu não me lembro qual versículo que é, mas fala. Deus fala: loucos, hoje te pedirão a sua alma. Para quem tem preparado a sua alma? Para quem será a sua alma? Porque muita gente acha que morreu, acabou. Não, morreu, ele tem a salvação. Não é assim, não. Aqui, ó, fala que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Agora aqui do rico não fala por quem que ele foi levado, mas foi levado pelos demônios, né? Porque aqui não fala. A Bíblia não relata, mas quem tem um entendimento sabe que ele foi levado pelos demônios, né? Porque aqui em cima fala, ó, e no inferno enxergou os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, que é o seio de Abraão que fala, né? Chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico falando lá no inferno vai ter consciência, lá no inferno a mente não vai morrer, a sua lembrança não vai morrer. No céu, a sua lembrança, seu passado vai ser tudo apagado. Toda dor, todo sofrimento aqui na terra vai ser apagado. Mas lá no inferno vai ser como um telão, você vai viver tudo, vai ficar relembrando 24 horas, dor, sofrimento eterno. E lembrando do que você fez, do que você ouviu e não deu ouvido, das palavras de Deus. Vai estar lá em tormenta e lembrando de tudo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vocês têm que temer a palavra de Deus, temer a mão de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos julgar. Viu ao longe Abraão e Lázaro, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, manda, porque ele tinha, lá na terra ele mandava, ele queria mandar também no inferno. Olha para você ver, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha para você ver,
Estava atormentado nessa chama. Isso aqui não é historinha para boi dormir, não. Isso aqui é verdade real. Quem não está dando ouvido, quem não está acreditando nisso, lá no inferno vai lembrar de tudo isso que foi falado aqui, que foi lido, que ele ouviu. Porque ninguém está sendo inocente, os servos e os profetas estão pregando, estão falando. Então fala na palavra de Deus: pregai a minha palavra para testemunho de toda criatura. Então vai ser testemunho naquele último dia. Vai ser testemunho para aquele que ouviu e não atendeu o chamado de Deus. Quando ele for julgado, ele vai ver, ele vai lembrar, falar: nossa, me falaram e eu não dei ouvido. Ele vai lembrar de tudo lá no inferno, porque vai ser lançado lá para aqueles que não se arrepender, para aqueles que não se converter aos pés do Senhor e buscar o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Eles estão achando que é mentira. Ah, não, isso aí depois eu busco, depois eu vou, depois eu faço. É real e verdadeiro, gente. Vamos temer a mão de Deus. Não é loucura da nossa cabeça, não. A gente está aqui para alertar porque Deus não quer que ninguém vá para lá. Quer que todo seja salvo. Mas todo mundo que está ouvindo a palavra, a maioria está negando a palavra de Deus. Não quer aceitar de bom grado a palavra. Não vai, não. Não vai subir, não, se não aceitar e se converter dos maus caminhos. Aceitar Jesus Cristo verdadeiramente e servir ele, obedecer os mandamentos, a palavra. Não vai de qualquer jeito, não adianta achar que vai de qualquer jeito, porque não vai. E disse Abraão aqui, ó, para aqueles que acham, aqueles cartomantes, macumbeira aí, né, que acha que passa de lá para cá, de cá para lá, que viu tal fulano, que tal fulano morreu e viu. E aqui a palavra é concreta, real, que ninguém passa de lá para cá e nem daqui para lá. Aqui, ó. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado, né? Porque Lázaro, provavelmente, ele era temente a Deus, ele servia a Deus, provavelmente, né? Por isso que ele recebeu o consolo. E o rico, que pensava só nele, recebeu o tormento, né? Então, aquele que acha que não vai ser atormentado, ele vai ser atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. E de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não poderia. Nem tampouco os de lá para cá. Olha aí, para esclarecer aqueles que falam: ah, eu vi tal fulano apareceu para mim, que morreu e apareceu. Isso é uma mentira, uma enganação de Satanás para te enganar, para você não conhecer a verdade, que é a verdade que está na Bíblia. Isso é uma enganação de Satanás para você não abrir os olhos e os ouvidos espirituais da verdade de Deus, porque ninguém passa daqui para lá e nem ninguém de lá para cá que morreu. Isso aí é Satanás que faz. Satanás, ele transfigura em anjo de luz para enganar muitos, aquele que não tem o conhecimento da palavra. Por isso que ele transfigura em qualquer pessoa que ele quiser, para enganar e você ficar pegado naquela mentira. Muita gente fica pegado na mentira que Satanás conta e na verdade que Deus fala aqui na palavra, ninguém quer ouvir, não acredita. Fala que é mentira, a Bíblia fala que não é isso que está escrito aqui. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. E o nosso coração que tem conhecimento da palavra corta, sangra de ver isso. Que os irmãos estão escutando, a gente está pregando, está falando, e os irmãos não estão dando nem ouvido, não quer nem saber. Ah, isso é mentira. Ah, isso não acontece não, isso aí é invenção. Que Deus tenha misericórdia, porque senão vai ser igual o rico. Vai estar lá no inferno, lembrando, vai ter lembrança eterna. E mais aqui, ó, o rico fala, e disse-lhe o rico falando: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormenta. O rico pedindo para que o pai Abraão fosse na casa dele, no pai dele, falasse, porque ele tem 5 irmãos. Isso é testemunho fiel para que nós não queira ir para lá, porque isso aí é fiel e verdadeiro, que Deus deixou para nós não ir para o inferno. E ele queria que o pai Abraão fosse lá e avisasse para os irmãos dele, para que eles não fossem para aquele lugar de tormenta, porque ele teve oportunidade. O rico teve oportunidade, então ele sabia que lá era o fim, e ele queria que os irmãos dele ouvissem que lá é tormento real e eterno. Ele fala: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormenta. Repetindo. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Ouça-nos.
Porque tinha os profetas, Moisés, os profetas que falavam da palavra de Deus, de renovo, de transformação, de convertimento de coração, de alma, de cura, de salvação da alma. Eles falavam, só que eles não ouviam, não davam ouvido, por isso que foi parar no lugar de tormenta. E o pai Abraão falou, eles têm Moisés, tem os profetas, igual está acontecendo agora. Tem os servos, tem os profetas, tá falando, mas eles não estão dando ouvido. Vai parar lá também, lá eles vão ter consciência, vai ver, e vai querer, volta lá e fala para os meus irmãos para que não venha para esse lugar de tormenta, sendo que tem os profetas e os servos falando, para que não vá para lá, mas eles não deram ouvido, e aqui fala, ó, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, e disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Ele queria que um dos mortos fosse vir para a terra para falar para eles, mas igual ele falou, que não passa de lá para cá e nem daqui para lá, não tem como. Passou para lá, já era. Se não morreu em Cristo, já era, não tem como. E o pai Abraão, porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite? Se não está acreditando lá, ó, no vivo, falando da palavra de Deus, vai acreditar no morto falando? Tão pouco não vai acreditar, né? O pai Abraão está falando, então isso aqui é sério, isso aqui é grave. Então guarde isso no seu coração, vamos temer a palavra de Deus, vamos acreditar no que a Bíblia está dizendo, que é fiel e verdadeira, para que nós não vá para lá, para que os irmãos não vá para lá. Misericórdia, que eu sei que eu não vou, porque eu estou abstendo da carne do pecado, estou servindo a Deus, estou levando a palavra de Deus de salvação, de arrependimento, de renovo, para que nós, naquele dia, nós estejamos na boda do Cordeiro. E os irmãos, os servos, os profetas estão falando, os irmãos estão entrando aqui, saindo daqui, não está recebendo de bom grado a palavra de Deus de salvação, que é da nossa alma, que é o mais importante de tudo, não está dando ouvido. Então, tão pouco morto passar de lá para cá e falar, não vai dar nem ouvido. Isso aqui que ele está falando. A palavra é fiel e verdadeira, para a gente ver isso, o que foi dito aqui, que Deus deu esse testemunho aqui, ó, para testemunhar toda criatura, para ver como que foi, para temer a palavra e não querer ir para lá, porque lá é real, depois que tá lá ninguém sai, não. Lá é eterno, lá é para sempre, não tem como voltar. E não vai ter Jesus Cristo, não vai ter o Espírito Santo, não vai ter Deus para consolar ninguém. Lá você vai ter lembrança. Para os irmãos aí que falam que o inferno é aqui. O inferno é real e verdadeiro, e Deus deixou aqui na Bíblia pra gente saber e se converter aos pés do Senhor Jesus Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, que só Ele pode nos salvar. Pedir perdão para Deus pelas as palavras erradas que você fala, que você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento da palavra e vem falar que o inferno é aqui. Misericórdia, se o inferno fosse aqui, não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus Cristo para nos consolar, porque lá no inferno é a ausência de tudo isso. Lá não vai ter Jesus, não vai ter Espírito Santo, não vai ter Deus para nos consolar. Você vai pedir misericórdia e não vai ter. Lá é onde que é dor eterno, sofrimento eterno, é tudo eterno e é lembrança eterna. Agora lá no céu não, no céu vai ser lindo. Se aquelas pessoas que a gente pregou, falou a palavra, não quis ouvir de bom grado, não se arrependeu, não aceitou Jesus, ele vai para lá. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Deus vai julgar e vai lançar no inferno. Quão grave é isso que Deus fala lá em Ezequiel 33:11. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus. Todo versículo que fala, diz Deus, diz Jesus, diz o Senhor Deus, para mostrar que é Deus que está falando. E muita gente fala que é mentira. Diz Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que não obedece os mandamentos de Deus, é aquele que só peca, não se converte dos seus maus caminhos, não arrepende dos seus pecados, não pede perdão para ele perdoar. Isso é o ímpio. Não acredita na palavra de Deus, não obedece os mandamentos de Deus. Esse é o ímpio. É o ímpio e o justo. O justo, ele obedece os mandamentos de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele crê na Bíblia. Esse é o justo. O ímpio, ele não crê na palavra de Deus, na Bíblia, no que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Esse é o ímpio. E Deus fala, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas, olha aqui que importante, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva
Convertei-vos, convertei-vos dos maus caminhos. Fala 2 vezes. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O ímpio morre porque ele quer sem Deus, né? Deus já tá falando aqui na palavra. Convertei-vos, convertei-vos dos maus caminhos, o ímpio. Casa de Israel, casa rebelde. Esse que não obedece, que não aceita de bom grado as palavras de Deus, é casa rebelde, casa de Israel, que não obedece os mandamentos de Deus. Deus, ele tem misericórdia de todos, do ímpio e do justo. Mas se o ímpio buscar ele de todo o coração, se converter verdadeiramente dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e aceitar ele, as palavras dele de bom grado, e aceitar ele como o único e suficiente salvador da sua alma, vai te perdoar. Se você buscar ele e pedir perdão de todo o seu coração. Isso é real. Deus deixou aqui para não ir para lá, para se converter para os pés dele, temer a mão de Deus para que não vá para lá. E tudo isso aí que eu tô falando, os irmãos dão ouvido, porque Deus está avisando, Deus está falando, porque ele quer você no caminho dele por amor, porque ele tem amor ao justo, ao ímpio. Então vem pelo amor, vem para os pés do Senhor, se arrependa dos seus pecados por amor, venha por amor. Em Cristo Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Não vem pela dor não, porque muitos estão indo para os pés do Senhor pela dor. Ou por uma coisa que aconteceu, um acidente, uma doença, está indo para os pés do Senhor pela dor. Porque fala, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Muito antes de você vir pelo amor, que ele está te chamando, que você está bem, pelo amor, do que pela dor. Porque ele vai pesar a mão, ele vai fazer alguma coisa para te trazer para a presença dele na dor. Você quer no amor ou na dor? Eu prefiro no amor. Eu, graças a Deus, pela bendita misericórdia de Deus, eu vim pelo amor. Que ele me chamou, que ele me escolheu. Não precisei ele pesar a mão em cima de mim e vir uma enfermidade, uma doença para me servir ele, não. Eu vim pelo amor. Então vem pelo amor, não vem pela dor, não. Não espera Deus te castigar para você vir pela dor, não. Muita gente acha que Deus não castiga ninguém. Deus castiga. Nosso Deus, ele é amor, justiça e fogo consumidor, que está na palavra. Então ele ama nós, então ele vai fazer alguma coisa para nos trazer para a presença dele, ou pela dor ou pelo amor. Aqueles que não deu ouvido e não aceitou a palavra de bom grado, nós vai estar lá no céu ceando, nas bodas do Cordeiro. Nós não vai lembrar de ninguém que está lá no inferno. Ninguém. Se foi parente nosso que foi, que não deu ouvido, que não temeu a mão de Deus, que não temeu a palavra de Deus, e está lá no inferno, nós vai estar lembrando, porque vai ser arrancado do nosso coração. Vai ser enxugada as nossas lágrimas, não vai ter sofrimento mais. Vai ter alegria e gozo eterno lá no céu. Agora no inferno não, no inferno vai ser lembrança 24 horas, você lembrando de tudo. E ele vai saber que nós está lá ceando nas bordas do Cordeiro. E você não quis isso. Eu falo isso com convicção, porque eu estou me abstendo da carne, eu estou afastando do pecado, de tudo que não agrada a Deus, eu estou me afastando. Muita gente vai falar assim, como que ela sabe que ela vai para o céu? Ela está tão convicta que ela vai para o céu. Eu estou, porque eu estou seguindo, eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. E eu sei que eu vou subir, porque Deus já me mostrou em revelação. Porque eu estou fazendo a vontade dele, eu estou fazendo o possível e o impossível para me agradar a Deus. E não Satanás aqui na terra. Que aqueles que dizem que o inferno é aqui, tá agradando Satanás, fazendo a vontade de Satanás, né? Mas a Deus não quer fazer a vontade de Deus, não, para que vá para o céu. Por isso que eu sei que eu vou para o céu, porque eu tô obedecendo os mandamentos de Deus. A palavra de Deus, eu aceitei no meu coração de bom grado as palavras dele. E não fico questionando e falando, porque Deus é isso, porque Deus é mau, porque Deus faz isso, por causa do pecado. O pecado tá tão abundante na terra que Deus está julgando o povo e o povo não está vendo. Para que a pessoa abra os olhos e os ouvidos espirituais e mesmo assim não está vendo. Acho que o mundo pode cair na cabeça dela que mesmo assim ela não vai ver a mão de Deus. Porque o pai, quando ele ama um filho, ele não pega ele e bate, castiga. O pai também é assim, o nosso Criador também é assim. Ele vai te castigar pelos seus atos, para ver se você abre os olhos e os ouvidos espirituais, para você voltar para ele, para a face dele, se arrepender dos seus caminhos, dos seus malfeitos, das coisas que abomina a Deus, para que naquele dia você seja salvo. Lá em Lucas 12:20 fala, Jesus conta a parábola do rico insensato, que ajuntava muitos bens para si, pensando em viver sossegado. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que aconteceu com o rico, né? Para quem tem preparado a sua alma? Para quem será?
Lázaro foi levado pelos anjos. O rico foi levado por Satanás, eu presumo. A Bíblia não escreve, mas presumamente ele foi pelos demônios, né? Porque fala que foi para o inferno, então não foi para os anjos que ele foi levado. Foi pelos demônios. E Lázaro foi pelos anjos. Então, louco, hoje mesmo te pedirá a tua alma. Para quem você tem preparado a sua alma? Jesus pergunta isso. É Jesus que pergunta isso para você hoje. Para quem tem preparado a sua alma? É para os anjos ou para o demônio? Então vão preparar a sua alma para que quando você morrer, Jesus te busca e não Satanás. Porque muitos pensam assim, morreu, quando eu morrer, Deus vai me dar um bom lugar. Se você não serviu a Deus aqui na terra, não se converteu dos seus maus caminhos, não aceitou Jesus Cristo, quando você morrer, eu só lamento. Muita gente fala, ele morreu, ele era boa pessoa, mas se não estiver servindo a Deus, não tem bom nem mal para Deus. Se você não tiver aos pés do Senhor, servindo Ele, obedecendo os mandamentos, ele morreu, era isso, era aquilo. Deus dá um bom lugar para ele. Depois que morreu, não tem bom lugar não. Não tem bom lugar não, porque a palavra diz isso. A palavra de Deus diz isso. Então você tem que buscar aqui na terra a sua salvação, para que você tenha um bom lugar. Porque alguém vai vir buscar a sua alma, porque Deus deixou isso na palavra. Quem vai buscar a sua alma? Ele fez essa pergunta. Então isso é real. Muita gente aí morre aí sem a salvação, sem conhecer Cristo, sem se arrepender dos pecados, dos maus caminhos, sem se converter aos pés de Jesus, sem obedecer os mandamentos e quer um bom lugar. Os parentes falam para ter um bom lugar. Vai aqui, para a palavra, você vai ter um entendimento. Por isso nós temos que buscar conhecimento da palavra. Deus deixou também, a maioria dos irmãos fala, quando eu morrer, Deus sabe o que faz comigo, Ele é que vê o que faz comigo. Se Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, não precisa chegar lá e deixar Ele te lançar no inferno não, porque se você não for para os pés do Senhor, não se converter dos seus maus caminhos, não obedecer os mandamentos, não aceitar Ele de bom grado, as palavras dEle, aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma, a hora que chegar lá, você vai ser lançado no inferno, porque foi a sua escolha. Não foi escolha de Deus, porque Deus não quer lançar ninguém no inferno. Mas Ele quer que você escolha aqui na terra, para você ir para o céu. Então a escolha é sua. O livre-arbítrio é seu de escolher se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Porque lá a sua sentença já está formada, já está feita. Deus só vai te lançar no inferno. Porque senão você não vai não. E Deus quer isso, quer que todos sejam salvos, mas nem todos querem essa salvação, porque é salvação individual. Se você não buscar a sua salvação, você não vai ter não. Você vai esperar morrer para depois você ter a salvação? Você tem que buscar aqui na terra. Depois que você morreu, acabou. Quem vai buscar a sua alma? Louco? Essa noite te pedirão a sua alma. Quem vai buscar a sua alma? É os anjos ou é Satanás? Porque não sou eu que estou dizendo. Então vamos se converter verdadeiramente para aquele dia, quem vir buscar a sua alma, seja os anjos do Senhor e não Satanás. Porque o inferno existe e é real. E os irmãos estão pregando mais do inferno, porque Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém vai para lá. Aí muita gente vai falar, eu não estou perdido, não estou fazendo nada de errado. Só de você falar isso, você já está errando, você já está pecando. Porque fala, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então quer dizer que todos nós somos pecadores. Então nós temos que se arrepender todos os dias do nosso pecado e pedir perdão para Deus. E se converter dos maus caminhos, de tudo que não agrada a Deus, e servir Ele de corpo, alma e espírito. Vou ler aqui em João 12:48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Palavra de salvação, a palavra de arrependimento, palavra de Deus, ela vai te julgar, vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você não quis conhecer a Cristo, a Deus, o Espírito Santo. Ela vai te julgar, vai falar, você ouviu e não deu ouvido, não obedeceu. Não obedeceu, você vai ser julgado. E aquele que for julgado, ele vai para o inferno. Lá não tem volta, não. Depois que você morreu e está lá no julgamento, aí o caminho é só a segunda morte, que é o inferno. Você tem que buscar a sua salvação aqui na terra. Aqui, antes de você morrer. Porque depois que morreu, aí acabou mesmo. Se você morrer sem Cristo. E aí você vai começar um ciclo lá no inferno.
que é o sofrimento eterno. Aquele que morreu em Cristo, ele vai começar uma nova vida lá em Cristo Jesus. Fica essa palavra aí, que os irmãos temem a palavra de Deus, porque é fiel e verdadeira. É como grilhões fixada no nosso coração. Nós temos que fixar ela no nosso coração. Quem fala isso não teme a Deus, não teme a palavra, não teme o que fala. Nossa boca tem que falar o que nós sabemos, o que nós não sabemos, nós cala. Não fala nada que não sabe não, porque você está pecando contra Deus. Fica essa palavra aí, essa reflexão aí para os irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Os servos e os profetas estão falando, os irmãos não querem nem dar ouvido, não tá nem aí. Acha que, não, vamos viver do jeito que nós quer, tá bom assim. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Nosso coração corta quando nós vê isso. Corta mesmo, porque nós temos conhecimento da palavra e sabe para onde que vai. Muita gente aí fala, o ente querido morreu sem Cristo. Que Deus dá um bom lugar para ele. Misericórdia. Se ele não buscar aqui na terra, lá no céu não vai ter bom lugar não. Só lamento, nós temos que buscar aqui na terra.